Esta é uma nota de 100 trilhões do Zimbábue, uma das moedas mais sem valor já existentes. O papel em que é impresso vale mais do que o próprio dinheiro. A hiperinflação castigou o país. No auge, em 2008, os preços dobravam a cada 24 horas. As pessoas iam dormir pensando que eram de classe média, apenas para descobrir no dia seguinte que agora eram pobres. Os preços subiram tão rapidamente que o Zimbábue, outrora um celeiro regional, teve que importar alimentos do exterior apenas para alimentar sua população. Ao mesmo tempo, a dívida nacional se acumulou e as obrigações com os credores internacionais restringiram como poderia gastar seu orçamento. Pouco tempo depois, começaram as quedas econômicas, a produtividade caiu e eventos como secas e desastres naturais pioraram ainda mais a situação. Hoje o Zimbábue tem uma das piores economias do mundo. Cerca de 1 em cada 3 pessoas vive em extrema pobreza. Porém, o governo está buscando corrigir a situação. Está abordando o ponto onde tudo começou a piorar, quando confiscou terras de seus agricultores brancos e os forçou a sair. Essa decisão desencadeou o colapso econômico do país e desde 2017 o governo vem negociando o retorno de sua comunidade branca zimbabuana. No entanto, a reconciliação não tem sido fácil e o ressentimento é grande. Agricultores brancos duvidam da sinceridade do governo, enquanto os zimbabuanos indígenas temem perder as propriedades recém-adquiridas. Algo tem que ceder. Enquanto a história guarda rancores, a fome não. Ao contrário da maioria dos países africanos que se tornaram independentes na década de 1960, o Zimbábue começou tarde. Só se tornou um país próprio em 1980 e, mesmo assim, quase foi substituído por um estado diferente chamado Rodésia. Veja, anos antes, em 1965, a administração minoritária branca da Rodésia declarou unilateralmente a independência da Grã-Bretanha. Caiu em ouvidos surdos, porém ninguém o reconheceu. Na verdade, as Nações Unidas fizeram de tudo para fechar a Rodésia. O Conselho de Segurança proibiu a venda de armas para o país em 1966 e depois restringiu todas as importações e exportações. No entanto, quando as sanções falharam em mudar o comportamento da Rodésia, ficou claro que o Estado não poderia ser desmantelado como as outras colônias haviam sido. Foi quando um jovem ativista chamado Mugabe deu seu apoio a um grupo chamado União Nacional Africana do Zimbábue, ou União Nacional Africana do Zimbábue para abreviar. A missão deles era uma revolução direta para lutar pelo governo da maioria e remover o governo da minoria branca. O que veio a seguir foi a versão africana da Guerra Fria. Angola, Zâmbia e Tanzânia apoiaram a União Nacional Africana do Zimbábue de Mugabe, fornecendo armas e financiamento. Enquanto isso, a África do Sul tornou-se o maior apoiador das forças da Rodésia. Com armas chegando de todos os lados, a Rodésia mergulhou em uma violenta guerra civil a partir de 1964. Após 15 anos e 30 mil baixas, um cessar-fogo foi estabelecido em 1979, prometendo eleições no ano seguinte. O partido político ZANU venceu essas eleições e Mugabe tornou-se o primeiro-ministro. Após assumir o cargo, Mugabe desmantelou a Rodésia e seu serviço civil, e então renomeou o país para Zimbábue. A comunidade internacional aprovou a transição de poder, e o Zimbábue foi reconhecido globalmente. No entanto, além de uma melhoria de imagem pública, o Zimbábue ainda enfrentava problemas tremendos. Nos tempos coloniais, a propriedade da terra tinha sido desigualmente dividida. Por exemplo, cerca de 4.400 fazendeiros brancos possuíam 51% da terra arável, enquanto 4.300.000 zimbabuanos indígenas possuíam apenas 42%, então sim, altamente desigual. Além disso, os zimbabuanos indígenas não podiam possuir certos tipos de terras comerciais. Então, quando Mugabe assumiu o poder, a reforma agrária era uma prioridade máxima. No início, seu governo tentou comprar terras de fazendeiros brancos voluntariamente. Funcionou, mas o processo foi lento.
Entre 1980 e 1987, as terras de propriedade branca diminuíram 20%, o que Mugabe considerou insuficiente. A diferença de riqueza ainda era enorme. Embora os agricultores brancos representassem aproximadamente 2% da população, eles controlavam uma grande parte da economia, com algumas estimativas colocando isso em até 40% do produto interno bruto. Para resolver isso, Mugabe liderou uma reforma agrária, que pegou terras agrícolas de propriedade privada e as colocou sob controle governamental. A partir do ano 2000, a reforma agrária obrigou os fazendeiros brancos a entregarem suas terras aos zimbabuanos nativos. Isso, no entanto, se transformou em um completo desastre. Embora a intenção fosse abordar as injustiças da era colonial e a desigualdade econômica, o programa estava repleto de violência, corrupção e má gestão. A maior parte das terras agrícolas confiscadas foi entregue aos aliados políticos de Mugabe, que não sabiam nada sobre agricultura comercial. E assim, o que veio a seguir foi a contração econômica. A remoção repentina de agricultores experientes fez a agricultura desmoronar. Zimbábue, outrora o celeiro da região, viu sua produtividade agrícola despencar. Até 2006 havia escassez de alimentos generalizada, com cerca de 1/3 da população necessitando de ajuda alimentar para sobreviver. Em apenas alguns anos, o Zimbábue passou de exportador de alimentos para importador, mas a situação piorou a partir daí. Nações ocidentais impuseram sanções ao Zimbábue por sua deslocação de agricultores brancos, o que isolou economicamente o país. Na sua tentativa de resolver a situação, Mugabe tomou uma decisão ruim atrás da outra. Em vez de permitir a ajuda estrangeira para ajudar as pessoas necessitadas, especialmente no campo, ele fechou o país, alegando que as ONGs estavam apoiando seus oponentes políticos. Em seguida, Mugabe teve a ideia de imprimir grandes quantidades de dinheiro para cobrir as dívidas governamentais que se acumularam após a reforma agrária. Ignorando os avisos dos conselheiros, ele seguiu em frente. Como esperado, a inflação disparou. Foi de 2 dígitos para 3, 4, 5 e além. Em 2008, a hiperinflação atingiu impressionantes 79 bilhões e 6%. Sim, isso é bilhão com um B. É difícil realmente compreender esses números. Mugabe deve ter pensado o mesmo. Seu governo, juntamente com o Banco de Reserva do Zimbábue, apontou o dedo para as sanções ocidentais. Algumas pessoas nunca observam nada, a vida apenas acontece com elas. Em abril de 2009, um ano após a hiperinflação, o Zimbábue abandonou sua moeda nacional e mudou para um sistema multimoedas, usando principalmente o dólar americano e o rand sul-africano. Levou quase uma década para estabilizar a economia, mas até então, o dólar zimbabuano não foi a única coisa que foi substituída. Em novembro de 2017, um golpe militar removeu Mugabe do poder e o vice-presidente Mnangagwa assumiu seu lugar. Mnangagwa adotou uma abordagem mais razoável em relação ao Ocidente e admitiu que o retorno dos agricultores brancos era essencial para a reconstrução da economia do Zimbábue. Isso impulsionaria a economia de várias formas. Isso aumentaria a produção agrícola, melhoraria a segurança alimentar, criaria empregos e aumentaria as exportações. Além disso, traria a tão necessária moeda estrangeira e reverteria as sanções. O problema, no entanto, era que todas as terras agrícolas confiscadas haviam sido dadas a aliados políticos durante a era Mugabe. Mnangagwa não podia derrubar os proprietários atuais sem arriscar seu próprio cargo. Assim, ele criou joint ventures que estimularam o retorno de alguns fazendeiros brancos. O programa visava combinar expertise e recursos para reviver o setor agrícola. Funcionou bem o suficiente. Hoje, existem cerca de 900 fazendas comerciais brancas no Zimbábue e a produtividade agrícola aumentou. No entanto, a maioria dos agricultores brancos se recusa a retornar porque não confiam no governo. Eles argumentam que as circunstâncias e os termos precisam mudar antes que possam considerar o retorno. Um problema com a configuração atual
é que as fazendas comerciais operam sob acordos de arrendamento com os zimbabuanos indígenas que obtiveram as terras agrícolas durante o governo de Mugabe. Portanto, não houve transferência ou retorno de território e os fazendeiros brancos que voltaram não estão trabalhando em suas terras originais. Além disso, os zimbabuanos indígenas que se beneficiaram das reformas de Mugabe temem perder suas propriedades recém-adquiridas, e suas preocupações também devem ser levadas em consideração, uma vez que têm laços profundos com a elite política. Isso então coloca Mnangagwa em uma situação difícil. Ele precisa que os fazendeiros brancos voltem, mas ao mesmo tempo precisa tranquilizar os zimbabuanos indígenas de que eles não sairão perdendo. Qualquer passo em falso aqui poderia facilmente reacender as tensões raciais e minar a estabilidade em todo o país. É aí que tudo ficou paralisado até recentemente. Em outubro de 2024, a liderança do Zimbábue negociou para compensar financeiramente os agricultores brancos restantes e incentivá-los a retornar. Aprovou 441 reivindicações de compensação, totalizando mais de 3 bilhões e meio e mais 94 reivindicações de agricultores estrangeiros, no valor de mais de 196 milhões. Para referência, esses requerentes estrangeiros incluem indivíduos da Europa. No entanto, de acordo com os termos do acordo, apenas 1% do valor total será pago em dinheiro. O restante será reembolsado através de títulos do Tesouro. Este é um grande ponto de discórdia. O Zimbábue não tem economia para falar e, portanto, os títulos do Tesouro emitidos pelo Estado são tão inúteis quanto suas antigas notas bancárias. Além disso, a compensação não cobre a perda de terra, apenas a perda de infraestrutura como edifícios, maquinário e sistemas de irrigação. Além disso, e talvez mais importante, ao mesmo tempo em que o governo anunciou o plano de compensação para os agricultores brancos, também aprovou um projeto de lei concedendo aos zimbabuanos indígenas a propriedade total de suas terras arrendadas. O mesmo projeto de lei também permite a troca de terras agrícolas para outros zimbabuanos indígenas, mas não para zimbabuanos brancos. Desconsiderando a ética, essa negociação visava acalmar os zimbabuanos nativos, assegurando que não seriam prejudicados com a volta dos fazendeiros brancos. Contudo, na realidade, o arrendamento de terras não é economicamente viável para os fazendeiros brancos. No Zimbábue, um país sem litoral, sancionado e com escassez de dinheiro, o acesso ao capital é quase impossível. Para obter um empréstimo do banco, os agricultores precisam oferecer a terra como garantia. No entanto, um arrendamento não conta, pois pode ser legalmente retirado a qualquer momento. Assim, os agricultores brancos impossibilitados de possuir legalmente a terra que cultivam não obtêm empréstimos e investimentos para expandir seus negócios. E esse único fato torna tudo o resto irrelevante. Portanto, apesar da retórica progressista, todo o programa para reintegrar os agricultores brancos não está funcionando. Na verdade, pode ter sido intencionalmente projetado para falhar. Considere por um momento o lugar do Zimbábue na política global. O Estado está profundamente endividado e sob sanções ocidentais. O governo de Mnangagwa está envolvido em duas negociações separadas, mas interligadas, que buscam mudar isso. Negocia com o Banco de Desenvolvimento Africano para reestruturar dívida de 21 bilhões. E está em negociações com as Nações Unidas para suspender as sanções ocidentais. Em ambas as negociações, a compensação aos agricultores brancos é uma questão chave. É provável que o governo de Mnangagwa esteja adiando essas duas negociações, fazendo muitas promessas aos agricultores brancos, mas sem realmente resolver a questão. Aqui está o ponto. Ao parecer negociar de boa fé, oferecendo compensação e pedindo aos agricultores brancos para voltar, mesmo sob condições impraticáveis, o Zimbábue faz parecer que quer fazer as pazes. E na maioria das vezes, em negociações diplomáticas, essa nuance funciona. A abordagem de Mnangagwa pode bastar para persuadir potências internacionais a suspender sanções e reestruturar a dívida, evitando a retaliação dos agricultores nativos do Zimbábue. Claro, o país não alcançará seu potencial máximo, sua produtividade agrícola estagnará
e muitos problemas endêmicos persistirão. Mas, com as sanções levantadas e as dívidas não pagas resolvidas, o Estado poderia solicitar empréstimos ao Fundo Monetário Internacional e partir daí, mesmo que isso custe o crescimento do produto interno bruto. Isso é, claro, uma hipótese da estratégia do Zimbábue. Não há como saber se é verdade, mas estratégias de negociação semelhantes foram usadas em outros lugares. A diplomacia, afinal, é a arte de dizer às pessoas para irem para o inferno de uma maneira que elas aguardem ansiosamente pela viagem. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo e salwau. Obrigado.